Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea. Questão 52. É o demônio quem provoca a noite do espírito? Qualquer pessoa que busque a Deus com todo o seu coração e dedique grandes esforços à oração e ao ascetismo penetrará antes ou depois em uma fase conhecida por todos os santos como a noite do Espírito. É uma fase de evolução espiritual e passar por ela é necessário para ingressar na vida mística. É impossível chegar a certos níveis de amor a Deus sem sofrer essa purificação, a qual se leva ao fim pelo sofrimento aceitado com o amor de Deus e perseverança. Essa noite consiste em uma série de tentações obsessivas de origem demoníaca. Nessa fase, é como se o demônio se empenhasse a todo custo em deter o avanço espiritual dessa pessoa, fazendo-a sucumbir em graves pecados. O demônio sabe que, se não tentá-la a pecar, a alma se elevará irremediavelmente mais longe de seu alcance. A literatura dos santos é riquíssima em textos deste tipo. Na sequência apresentarei a descrição que uma humilde costureira do século XIX, chamada Javiera del Valle, nos dá dessa fase. Quando a alma resolve não querer nada senão seguir ao seu amado Redentor, e colocando o seu olhar fixo sobre ele, se pudesse ver o que fez e sofreu por ela, seu adorável Redentor, Satanás, enfurecido, prepara uma grande batalha e traz até ele todo o seu exército infernal. Se propõe arrancar de nós as 3 virtudes teologais, mas onde vai colocar diretamente o seu alvo é na fé, porque obtida essa, fica mais fácil conseguir as outras 2 coisas, porque a fé é como o fundamento sobre o qual se levanta todo o edifício espiritual, que é o que ele mais quer e deseja e pretende destruir. Deus então silencia, não o impede em sua intenção, antes prepara o caminho para que a batalha seja mais dura. E também mantém seus olhos firmes nele, pois prepara os caminhos para deixá-lo confuso na batalha, enganá-lo e derrotá-lo completamente, para que saiamos vencedores dessa batalha e nos tornemos invencíveis no que vier. Quando Satanás já se aproxima da luta, a primeira coisa que diminui é a luz clara e formosa que Deus havia nos dado, para que com ela conhecermos a verdade. A escola do Espírito Santo se fecha, a memória e a razão pela força da dor e o sentimento que a alma tem parecem perdidos. Pobre alma, quer buscar ao seu Deus e não sabe, quer chamá-lo e não pode articular uma palavra. Tudo o que sabia foi esquecido, com uma profunda piedade sente-se sozinha, sem companhia alguma. A quem me compararei nesse estado? A nada, se não é a essas noites de verão que de repente se levantam esses nevoeiros tão fortes e horríveis que por sua obscuridade tenebrosa nada se vê, senão relâmpagos que assustam, trovões que deixam alguém tremendo, tufões que recordam a justiça de Deus no fim do mundo, o granizo e a pedra que parecem destruir tudo. Não digo ao que poderia comparar, somente sem seu Deus sentir ir até ela um exército furioso que gritam a ela que está enganada, que não existe Deus,
e a cercam por todos os lados, repletos de retórica que ministram conferências, mesmo sem ela o desejar. Mas não a deixam prontamente, e com raciocínios tão fortes e violentos, à força, querem fazer com que ela acredite que não existe Deus, e com horríveis deboches dizem que não há o tal Deus a quem ela busca, e o fazem como com um poder sobre as potências, para não se poder nem refletir, nem acreditar em outra coisa, senão naquilo que a força, e mais que a força, querem fazer entender e crer. Querem que não se acredite em mais nada além daquilo que eles dizem, e não acredite em nenhuma coisa mais. Nesta tão imensa e infinita piedade, a distância e como uma coisa que se sonha e depois não se sabe se sonhou, se recorda da Igreja e do amor que devemos ter a ela. E nesta recordação, como quando se falta conhecimento a alguém, solta-se e quer falar e fala com palavras soltas. Assim é uma alma sem voz e gaguejando como que quisesse dizer: me uno a todo o credo de minha mãe, a Igreja, e não quero crer em ninguém mais. E sem poder dizer mais nada, nem falar, nem entender, assim se foram meses e meses, até se passarem 2 anos. Eu tinha 18 anos quando isso aconteceu, e quando eu tanto sofria e chorava sem consolo a perda da minha fé, amanheceu para mim o dia claro e formoso. E assim como eu, sem saber de nada, nesse estado em que me via metida, agora também vi e senti que me tiraram dele. Já viera del Valle, decenário do Espírito Santo, 8º dia. A noite do Espírito supõe uma série de tentações de ateísmo, de escrúpulos, de suicídio ou de depressão. Em qualquer caso, são muito intensas. Santo Inácio de Loyola e Santa Teresinha sofreram tentações de suicídio. Madre Teresa de Calcutá sofreu terríveis tentações que colocavam em perigo a fé e a existência de Deus. O grande mestre sobre a noite do Espírito é, sem dúvida, São João da Cruz. A subida ao Monte Carmelo será, sem dúvida, a melhor leitura para os confessores dessas almas atribuladas. Os diretores espirituais, sobretudo os das religiosas, devem recordar a estas almas sofredoras que não há nada que possa evitar o sofrimento da noite do Espírito. É uma fase que só termina quando Deus quiser. Devem consolar estas almas relembrando-as de que o demônio está ali, cumprindo a função de um ciclo, mas que por piores que sejam as tentações, mais breves serão, e quanto mais brandas, mais prolongadas. E aqui recordando, todo esse processo é Deus quem coloca, é Deus que tira. Se Deus coloca a pessoa nesse processo tão difícil, é porque Ele sabe que a pessoa dá conta. E São João da Cruz nos ensina que nós, ou aqueles que passam por esse momento, em hipótese alguma deve reclamar com Deus, no sentido de pedir para Deus tirar. Porque se Deus permite que alguém passe, é porque Ele sabe que dá conta. E após esse momento de escuridão, grandes frutos vêm à alma. Deus abençoe.